Olá, estamos aqui em mais um encontro. Hoje nós vamos conversar sobre o sistema urinário. O sistema urinário, algo importante para que nós possamos falar sobre o sistema urinário, ele não tem somente uma função de eliminar excesso de líquido, né? O sistema urinário ele tem uma grande importância para o chamado equilíbrio eletrolítico, ou seja, né, a composição do nosso sangue, né, não somente pela questão dos nutrientes, mas esse equilíbrio eletrolítico está ligado muito às reações presentes nas estruturas celulares, então no metabolismo celular. E se nós tivermos também uma alteração desse equilíbrio, nós temos, né, uma grande preocupação, porque, né, as estruturas celulares elas podem se comprometer de uma maneira rápida. Então, a filtração do sangue que ela ocorre, né, continuamente. Se nós tivermos alguma alteração nesse sistema, né, o indivíduo ele pode se prejudicar muito. Então essa questão do equilíbrio eletrolítico ela é muito importante. Então, dentro de um critério geral, o sistema urinário, quando ele faz, né, a filtragem, quando ele filtra o sangue, ele vai remover, né, substâncias que são inadequadas para estarem dentro do sistema circulatório, ao mesmo tempo que ele, né, faz essa filtragem, ele reabsorve uma série de componentes que são necessários para que nós possamos ter, né, as nossas reações básicas do metabolismo celular. Então vamos aí, né, para as informações direcionadas. Então ele é constituído por órgãos uropoéticos relacionados ao sistema, né, relacionados ao sistema circulatório, filtram todo aquele conteúdo do sangue e eles formam e armazenam a urina de forma temporária para depois eliminá-las. Né? Nós temos a divisão em dois, né, em órgãos secretores e órgãos excretores. Então, no momento em que você tem um processo de formação, depois o processo, né, de armazenamento e também excreção para fora do corpo. Então nós temos aí uma outra informação, essa informação que eu passei para vocês, principal responsável pelo equilíbrio hídrico e eletrolítico. Mais importante esse fator relacionado ao equilíbrio eletrolítico. Excreção de derivados nitrogenados, que são tóxicos ao nosso corpo, como a ureia, creatinina. Se você não recorda de onde nós temos essa presença da ureia e creatinina dentro do nosso sangue, eu sugiro que você retorne ao sistema digestório, às funções relacionadas ao fígado e ao baço, para você poder lembrar de onde está vindo essa ureia e creatinina. E remoção de drogas introduzidas no corpo. Também, da mesma forma, relação com o fígado, no momento em que o fígado ele vai fazer, né, um processo químico em relação a medicamentos, drogas introduzidas, e ele vai fazer essas reações para depois eliminá-las pela via urinária. Então, dentro das funções, regulação de líquidos. E aí nós temos aí, olha, a regulação de íons, eletrólitos, então sódio, cloro, bicarbonato, cálcio, magnésio, então uma série de outros eletrólitos, eles estão sendo regulados pelo sistema renal. Então é muito importante que um paciente que esteja acamado, ele esteja tendo o seu funcionamento renal adequado. Né? As pessoas por vezes, né, perguntam, né, se um paciente ele é encaminhado ao hospital por um problema cardíaco e eles vão questionar, né, receber as informações, né, do boletim hospitalar, e lá, né, a grande preocupação é o sistema renal, mas a pessoa fica com essa questão, mas o coração não é o mais importante. Então todas as estruturas e órgãos eles têm a sua respectiva importância. Então, dentro disso, o sistema renal ele não pode, né, parar, ele não pode estacionar, porque ele tem grandes repercussões
com o equilíbrio eletrolítico e, consequentemente, com o metabolismo celular. Regulação do pH, nós temos para, novamente, aqueles que não estão recordando de alguma coisa relacionada ao pH e a questão da concentração do bicarbonato, retornem ao sistema respiratório, para vocês poderem ver como que essas questões estão se relacionando. O bicarbonato é efeito tampão. Excreção de substâncias, fármacos, produção de renina, eritropoetina, que estimula a produção de hemácias. E aí nós temos também uma relação com o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que nós já conversamos há muito tempo atrás, mas nós vamos fazer, rever e dar ênfase dentro dessa questão aqui no sistema renal. A estrutura geral. Então aí uma imagem, nós numa segunda oportunidade podemos ter a visualização das estruturas anatômicas, mas dentro de um esquema. O que nós temos nessa imagem? Temos aqui a porção abdominal da veia cava inferior e também a porção abdominal da artéria aorta. Vamos observar que lateralmente temos os rins. No polo de cada rim nós temos as glândulas suprarrenais. Saindo desses rins nós temos uma estrutura tubular que são os ureteres, que vão até a bexiga, onde nós temos o reservatório da urina. E por fim, da bexiga para o meio externo, temos a presença da uretra e as diferenças entre o indivíduo do sexo masculino e do sexo feminino em relação à uretra. Nós também vamos conversar sobre isso. Na estrutura ainda anatômica, nós temos órgãos pares. Deixa eu tirar daqui. Nós temos órgãos pares situados de cada lado da coluna vertebral, se estendendo-se entre as vértebras T11 e L3, parcialmente ainda protegidos pela estrutura torácica. Então, em norma aqui, nessa imagem nós temos a norma posterior, e aí a imagem demonstrando o posicionamento do rim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. São descritos como órgãos retroperitoneais, falamos isso quando nós conversamos sobre o sistema digestório. O rim direito normalmente situa-se ligeiramente abaixo do rim esquerdo. Então, nessa imagem aqui nós podemos observar bem o arco costal 11 e o rim direito posicionado abaixo, quando nós fazemos aqui um traço num plano transversal, exatamente pelo tamanho do fígado. Então nós temos esse posicionamento um pouco abaixo quando comparado com o rim esquerdo. Aí uma visualização um pouco maior para que nós possamos observar a posição anatômica do rim esquerdo e aqui a posição anatômica do rim direito, com essa imagem sendo analisada em norma posterior e suas relações com algumas estruturas anatômicas da região posterior. Aqui o rim totalmente dissecado. Cada rim ele tem esse formato, uma forma de feijão, uma cor marrom avermelhada, medidas individuais com 11 centímetros de comprimento, de 5 a 7, centímetros de largura e espessura de 2,5 centímetros. Um peso variando entre 125 e 170 gramas, e na mulher entre 115 e 155, então pequenas diferenças em relação à estrutura. Isso são valores médios, obviamente que existem pessoas com tamanhos diversos. Nós teremos também alterações nos tamanhos das estruturas. Ele apresenta uma margem lateral convexa e uma margem medial côncava. Então, a partir daí você consegue visualizar e saber se o rim é do lado direito ou o rim do lado esquerdo, de acordo com o seu posicionamento e visualização. Essa imagem é de uma estrutura renal
sendo removida da sua região a partir de um exame necroscópico, então não temos, né, uma caracterização e uma observação em relação à dissecação, com um outro objetivo. O nosso objetivo dentro da visualização de um órgão né, de remoção recente é exatamente para que vocês possam ver, né, como que se caracteriza, né, a estrutura, né, que ficam acima dos rins e também, né, a sua estrutura geral. Então as glândulas suprarrenais, nós temos também, né, um invólucro, porque todas as imagens eles apresentam a estrutura renal, né, desprovida de outros tecidos, mas nós temos aí um tecido gorduroso também que envolve algumas porções e trabalha dentro da fixação, né, desse rim na sua posição anatômica. Temos ainda, né, o chamado hilo renal. O hilo renal é a região onde nós temos, né, o acesso tanto das estruturas arteriais quanto também das estruturas nervosas e do sistema linfático. Então esse hilo renal é uma depressão existente na margem medial, onde nós temos a entrada da artéria renal e saem da veia renal e o ureter, também juntamente com outras estruturas, né, nervosas. Drenagem de vasos linfáticos e inervação do rim. No polo de cada rim, nós temos aí a glândula suprarrenal. Vamos observar aqui na imagem, né, margem lateral, margem medial, a região do hilo renal, extremidade superior, extremidade inferior. Temos envolvendo essa estrutura renal uma cápsula renal, uma cápsula fibrosa, onde, né, protege contra traumatismos e disseminação de infecções. Como nós falamos, uma cápsula adiposa renal também envolvendo essa estrutura, daí aquela imagem anterior que há uma difícil visualização daquilo que seria, né, a estrutura suprarrenal com a cápsula adiposa que envolve essa estrutura renal. E a chamada fáscia renal. Aqui numa outra imagem, onde nós temos aí o rebatimento dessa cápsula fibrosa que envolve a estrutura renal. Da mesma forma que uma outra visualização da estrutura renal, né, cápsula adiposa e a fáscia renal. A cápsula adiposa é uma massa firme de sustentação do tecido adiposo que envolve a cápsula renal. E a fáscia renal é um tecido conjuntivo denso e irregular, uma camada protetora que ancora o rim ao peritônio e à parede abdominal. Nós já vamos ver no próximo tópico a estrutura, né, continuar com essa estrutura das estruturas renais. Quando nós falamos em estrutura macroscópica, nós vamos observar como que é descrita essa estrutura renal internamente. Até daqui a pouco.